E aí, meu povo, como é que vocês estão? Está começando mais uma edição imperdível do seu programa de boas notícias, o Ressoar. Então não sai aí da frente da telinha que vem muita coisa boa por aí, beleza? E hoje nós vamos falar sobre as crianças. E quem não ama esses pequenos seres, hein? Na próxima terça-feira, dia 12, é celebrado o Dia delas. E para não deixarmos essa data assim tão especial passar em branco, nós preparamos uma reportagem com um assunto importante: a ressocialização dos pequenos depois de um período de isolamento. A matéria vai abordar as perspectivas e os desafios que os pais encontraram no retorno às aulas e atividades sociais. É isso e muito mais, viu? Na próxima semana também é comemorado o Dia dos Professores e nós preparamos uma matéria especial sobre estes profissionais que fazem a diferença na vida de tanta gente. O Conexão Social recebe Ricardo Beráguas, sócio fundador da A2 Office Consultoria Contábil, empresa especializada no terceiro setor. E no Ressoar Vida e Saúde, o psiquiatra Dr. Pablo Vinícius inicia uma série sobre saúde mental, falando sobre ansiedade e síndrome do pânico. O programa Ressoar já começou, fica aqui com a gente. E para lembrarmos do Dia das Crianças, nada mais justo do que falar delas, não é isso? Então, o Ressoar preparou uma reportagem especial que fala sobre a ressocialização e como o isolamento social repercutiu em aspectos que vão do desenvolvimento emocional à educação infantil. Então, você que tem criança em casa, você já parou para analisar se há algo de diferente no comportamento delas? Confira agora na reportagem. A saudade do parquinho e do convívio com os amigos impactou no comportamento das crianças. De repente, elas foram trancadas em casa. E ao fim de um longo período de quarentena, se acendeu o alerta de um fator importante para o aparecimento de sintomas relacionados à ansiedade e depressão. Se a gente pegar uma criança de 5 anos de idade, que tem 60 meses de vida, ficar 12 meses em casa, isso é 1/5 da vida dela. É muita coisa, né? Como se uma pessoa de 50 anos ficasse 10 anos da vida preso em casa. Então é muito tempo. Recentemente eu ouvi de uma paciente que a filha dela de 10 anos de idade disse que estava com medo de voltar para a escola porque ela não sabia mais como fazer amigos. Um dos mais expressivos afastamentos está a escola, que carrega um papel significativo para a introdução dos pequenos à sociedade. Até então ele estava numa casa onde não precisava ter tanto tempo de escuta ou de fala, onde o aluno não precisava dividir a atenção de um adulto de uma forma tão intensa como acontece na escola. Porque a escola é o primeiro ambiente social que a criança convive. É lá que ela aprende habilidades de vida, de convivência. Então, o aluno que chega, que ficou um período sem desenvolver de forma tão intensa essas habilidades, elas precisarão ser ressignificadas, reiniciadas ou aprendidas. O isolamento social trouxe uma realidade diferente e jamais vivida pelas crianças. Muitas desenvolveram um aumento da irritabilidade e modificações no padrão de sono. A faixa de idade que chama a atenção dos pais está na pré-escola, de 0 a 6 anos. Atenção! Vermelho, roxo, laranja. O assessor pedagógico Adriano Machado percebeu que, ao fim do isolamento, o mais novo dos 3 filhos desenvolveu dificuldades na fala. Nessa questão da atenção, ele ficou, logicamente, que para ele ficou ótimo, Os pais estavam ali o tempo todo com ele, então tudo que ele precisava a gente já atendia rapidamente. E aí teve o outro lado. Nós começamos a perceber algumas dificuldades que foram surgindo, mas a gente começou a perceber questões da fala. O vocabulário dele não desenvolveu, ele não estava já montando pequenas frases assim com 2, 3 palavras, A gente começou a perceber essa dificuldade com a fala dele, porque a gente resolvia tudo muito pronto para ele, Então ele queria água, a gente já dava água logo direto, não estimulava ali o diálogo, a conversa, Depois da família, a escola é o segundo contexto de socialização da criança. Com o retorno ao ambiente escolar, os pequenos alunos enfrentam, junto com os professores do ensino infantil, os desafios no âmbito emocional, social e pedagógico.
O primeiro passo, e acho que é primordial, é entender esse processo. Entender que o aluno está chegando numa escola no formato diferente. Então, nós não estamos no normal e talvez não vamos voltar ao normal de antes. É um novo normal, né? Tem muito usado esse termo. Eles chegam numa escola onde houve um avanço no formato de dar aula. E aí, quando o aluno volta para o presencial, o professor precisa entender que ele estava acostumado a um ritmo diferente. Então, aquela aula de 30 minutos, que se espera que o aluno fique sentado, olhando para o professor, ou mesmo interagindo com o objeto de aprendizagem, ele tinha interrupções enquanto se está em casa. E na escola, o número desses intervalos diminui. Então, foi preciso o professor perceber que o aluno precisava entrar nesse ritmo, nessa rotina do acordar cedo, do vestir o uniforme, de arrumar o seu material, de se organizar naquele espaço da sua mesa, da sua cadeira, da sua sala de aula, com os seus colegas, durante o período. Então, foi uma readaptação. Para os professores que são pais, o trabalho com a ressocialização foi dobrado. É o caso da orientadora educacional do ensino infantil, Carolina Guimarães, que conciliou o trabalho na escola e os cuidados com o próprio filho, Arthur, de 7 anos. Quando os alunos voltaram, alunos pequenos, de 3 a 6 anos, voltaram para a escola, a gente viu que as crianças estavam bastante instáveis emocionalmente. Crianças que geralmente eram mais extrovertidas estavam mais fechadas, mais reservadas. Crianças que desenvolveram questões como bater, empurrar, justamente por não ter tido repertório de vivência entre seus amigos e conseguir resolver essas situações de outra forma, conversando, dialogando. A gente teve muitas questões comportamentais, emocionais, aí para dar apoio. A pedagoga explica que a maior dificuldade foi Arthur ganhar novamente o ritmo da escola. Em casa ele tinha o quarto, os brinquedos, outras coisas que ele desviava a atenção. Quando ele voltou para a escola presencial, a gente achou que todos os problemas estariam acabados, mas aí tem a expectativa e a realidade. E a gente viu que ele precisou de uma readaptação. Eu contei muito com a escola nesse momento, que flexibilizou bastante as expectativas mesmo em relação aos alunos, não só com o meu filho, com a turma toda, mas a gente precisou dar um tempo para que ele se acostumasse novamente com tudo, com acordar cedo, com o barulho da sala de aula, até isso o incomodava no começo das aulas, com o fato de não poder mais fazer tantas interrupções como ele fazia em casa e dele ganhar esse ritmo, ganhar essa socialização de novo, porque ele é filho único, então ele não tinha esse contato com outras crianças por muito tempo em casa, então ele teve que aprender a conviver de novo. Em alguns casos de alterações de comportamento, foi importante a ajuda de um especialista. O Arthur já fazia terapia por conta do TDAH. Então, o que a gente fez foi intensificar esse acompanhamento dele, com orientação para nós pais, para que a gente trabalhe junto com a escola e consiga superar aí essas dificuldades. Como os pequenos sentem maior dificuldade em verbalizar suas angústias, é necessário que se tenha um olhar apurado ao surgimento e persistência de sinais de sofrimento psíquico. As crianças estão sim amedrontadas de uma certa forma, porque o isolamento nós tivemos que fazer e era dito a elas da dificuldade, da importância de fazermos isso, e agora a gente tem que aos poucos voltando. Da mesma maneira que reforçamos o isolamento, reforçar agora a reconexão, porque é da natureza humana se conectar. Então a vida voltando, as crianças entrando no fluxo da vida, e isso certamente será resolvido, mas façamos isso com atenção e cuidado. Não precisa muito para fazer esses pequenos seres felizes. Mas afinal, qual o ideal de felicidade para uma criança? A Sociedade Brasileira de Pediatria realizou uma pesquisa para tentar mapear um pouco do que é uma criança feliz. E os dados eram assim, Em primeiro lugar, elas diziam que o momento de maior felicidade era o dia do aniversário. 96% das crianças responderam que era um dia muito feliz. Em segundo lugar, era o dia em que elas praticavam esportes e encontravam a possibilidade de gastar energia, de brincar mais ao ar livre. E em terceiro lugar, era quando elas encontravam os amigos, seja na escola, seja para brincar em casa, e eram as 3 coisas mais importantes
que a tornavam felizes. Como é que a gente vai um pouco trazer isso de volta, né? Trazer esses momentos e essa sensação de felicidade. Vamos respeitar o tempo da criança. De que forma a gente faz isso? A gente pode criar, tanto na escola como nos grupos de amigos, quando começar esse processo de socializar novamente com essas pessoas, criar algumas coisas que são importantes. Exemplo, na escola, desde criar uma caixa onde eu posso depositar desenhos, cartas que podem ser anônimas, para que eu possa falar do que eu estou sentindo. Se aquilo está sendo fácil, se não está, como é que eu estou administrando um pouco essa questão emocional. Abrir esse canal é super importante. Tem também a questão do se sentir amada, dela ter confiança, trazer um pouco para a criança essa possibilidade dela voltar a sentir, sonhar, ter essa vibração do dia do aniversário, de fazer esporte ao ar livre, de brincar, e aí ela vai sentindo de novo essa felicidade de estar ali com os amigos e com outras pessoas que ela costumava estar. Fica aí o alerta, minha gente, é importante prestar atenção no comportamento das crianças para buscar aí orientação, caso seja necessário. E já que nós falamos sobre o Dia das Crianças, sobre a volta às aulas, não poderíamos deixar de falar deles, dos mestres das nossas crianças, os professores. E como na próxima sexta-feira, dia 15, é celebrado o Dia deles, nós preparamos uma matéria especial para homenagear estes profissionais tão importantes. Acompanhe aí. Por falar em escola, não poderíamos deixar de lembrar e homenagear os professores. O dia 15 de outubro é dedicado a estes mestres. E nós reunimos alguns exemplos para mostrar que a arte de lecionar não se resume somente às salas de aula. No período do isolamento, eles chegaram por muitos endereços espalhados pelo país. E estiveram presentes mesmo à distância, através das telas luminosas dos computadores. Por vezes, faltou internet, mas nunca a conexão. Uma professora deu um jeitinho de chegar perto de seus alunos. Ela fez caber a imensa dedicação dentro de um envelope. Eu quis levar amor e esperança. Outra profissional da educação inovou e aproveitou a internet para lecionar o idioma universal de forma lúdica. Foi uma forma para manter esse vínculo, manter este contato e principalmente essa relação, não só estabelecida pelo cognitivo, mas essa relação de amorosidade, de afetividade, de atenção. A professora de matemática somou esforços, subtraiu as dificuldades, dividiu o tempo e multiplicou os meios para acessar os estudantes. Mais do que passar a lição de casa, nós tivemos que fazer a lição de casa. E fazer bem feita. As realidades são muito diferentes. Então eu tenho alunos que conseguiam acompanhar uma aula ao vivo comigo, mas eu tinha outros que não tinham esse privilégio, digamos assim, né? Então eu comecei a utilizar outras plataformas que eu pudesse fazer uma live, mas gravava essa live também. Eu fazia o download na minha máquina e enviava para eles pelos grupos de WhatsApp, porque aí eles poderiam acessar em qualquer momento e muitas vezes sem precisar da internet. Ser professor é formar cidadãos. Você vê que a pessoa, quando ela realmente é apaixonada pela profissão, ela gera frutos. E no meio de tanta dedicação, não poderia faltar a inclusão. Essa distância física, aulas mais rápidas. E então eu conversei com a Marta, que é a mãe do Fabrício, se ela toparia a gente ter algumas aulas extras. Depois do término da aula da plataforma, ela ainda fica com o Fabrício no tempo de 1 hora, auxiliando ele nas dificuldades que ele tem, né? Nas dificuldades que ele tem de aprendizado. Ela não faz somente por uma profissão, ela faz realmente por amor, por dedicação. Há também os profissionais que se transformaram para atrair seus alunos. O professor tem que se reinventar e buscar formas diferentes para os alunos participarem. E o importante é que eu tive um bom resultado disso, que os alunos começaram a participar mais. Os alunos abriam a câmera, os alunos participavam, alguns mesmo se fantasiavam também. Eles entraram nessa forma de brincadeira para estar aproveitando a aula também. Fábio foi parar nos contos infantis, na ficção científica, e tocou conforme a música. E então, a plateia aplaudiu. Nenhuma outra profissão existiria não fosse a de professor.
Mesmo com a distância temporária, estes profissionais da educação souberam ocupar o lugar que sempre foi deles, na vida e no coração de estudante. Obrigado por tudo, adoro você. Que matéria bacana, né? E como eu admiro esses profissionais, parabéns a todos os professores que se dedicam, que se desdobram para levar sempre o melhor ensinamento para todos nós. Parabéns! O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. A gente volta já já. A edição 2021 do Ressoar Multimeios, projeto que oferece cursos de capacitação profissional a jovens com idades entre 16 e 28 anos, qualificou 500 pessoas. De forma online e totalmente gratuita, alunos de diversas regiões do país aprenderam a utilizar as principais ferramentas do marketing digital, a fim de aplicá-las em até 12 áreas de atuação ou para gerar a própria renda. Em 12 anos, o projeto formou mais de 2.000 jovens, com um aproveitamento de 70% de inserção no mercado de trabalho. O Instituto Ressoar acredita que a educação transforma vidas e se orgulha dos alunos certificados pela iniciativa. Instituto Ressoar, transformando vidas para uma sociedade mais justa. E vem chegando mais um Conexão Social que dessa vez recebe Ricardo Beráguas, que é sócio fundador da A2 Office Consultoria Contábil, empresa especializada em terceiro setor. E você sabe o que é terceiro setor? Não? Então acompanhe essa entrevista que a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, traz aqui pra gente. Você vai entender tudinho, tá? Boa tarde, Renata, e a todos que estão nos assistindo. Nosso Conexão Social de hoje vai falar de um assunto muito importante, que é o terceiro setor. E para falar desse assunto, que com certeza vai beneficiar dirigentes de ONGs, presidentes de instituto e até mesmo quem tem vontade de criar um projeto social, nós convidamos o Ricardo Beráguas para nos ensinar. Ricardo é um professor no terceiro setor, vamos dizer assim. Ele é bacharel em ciências contábeis, é especialista nessa área do terceiro setor há mais de 46 anos e também é o fundador da A2 Office, uma contabilidade que atende o terceiro setor, e eu acredito que está ali com quase suas 200 ONGs que ele atende aí há muitos anos. E por isso, Ricardo, eu quero te agradecer, viu, por você aceitar nosso convite, dizer que é uma honra muito grande a gente falar desse tema aqui no Conexão Social, e ainda mais com você, que é um amigo querido já de mais de 11 anos, né? Que inclusive me ajudou muito aqui no Instituto Ressoar quando eu cheguei. Seja bem-vindo, viu? Prazer é meu estar aqui. É uma satisfação poder contribuir com esse tema que nós dominamos e muita gente tem dificuldade por aí. Sim, eu já falei um pouco aqui de você, mas eu queria que você falasse mais da sua experiência nessa área, para que as pessoas saibam do seu conhecimento e com certeza vai contribuir muito para ajudá-las. Tá. Eu sou técnico em contabilidade, formado em ciências contábeis, fiz vários cursos de especialização voltados ao terceiro setor e durante a minha jornada, como a maioria dos contabilistas, você acaba atendendo diversas organizações, empresas, etc., até um determinado momento que você acha que algo está faltando em você, né? E o terceiro setor, ele tem um viés, uma coisa que te aproxima, ele toca seu coração. E junto com outros sócios que trabalhávamos em contabilidade, eu fui me afastando do lado empresarial e gostando muito disso daí, até o momento que resolvi montar uma empresa para cuidar disso, com um cuidado diferenciado. Nós temos, além da área chamada técnica contábil, nós também temos até um assistente social para atender o cliente que não tem conhecimento. Porque o terceiro setor, ele traz muita gente que é movido à vontade, à paixão, né? E não ao conhecimento administrativo. A gente costuma dizer que o terceiro setor, ele é uma organização que é movida por voluntários, movido por leigos na administração,
e é cobrado pelo governo como uma empresa de grande porte. Sim, ela é um CNPJ, né, Ricardo? Na hora das obrigações é um CNPJ comum. É um grande contrassenso. Então, nesse contexto, a gente se inseriu. Só no terceiro setor completamos 20 anos dessa empresa A2 Office. Olha só. Tá? E o nosso braço chega no país inteiro. Nós estamos com um cliente no país inteiro. Tá? Isso, fala um pouco da A2, que é uma contabilidade especializada e que muita gente não sabe que tem diferença, né? Entre uma contabilidade comum, de uma empresa de lucro comum, para o terceiro setor é diferente, né, Ricardo? Queria que você falasse dessa diferença e o que vocês fazem lá. Essa empresa que nós constituímos, a A2 Office, ela tem um viés de chamar esse cliente, dar esse atendimento para ele, compreender as dificuldades dele, e aí a equipe técnica que vai do contábil, jurídico, fazer esse atendimento de descobrir os problemas que ele tem e colocá-lo numa condição saudável. A diferença que nós temos dos nossos colegas que atendem empresas é que as entidades do terceiro setor, ela tem coisas que alguns nem imaginam, que é o voluntariado, as gratuidades, as doações, todo esse contexto que você precisa constantemente estar se certificando perante os órgãos públicos com certidões negativas para provar sua idoneidade, para provar sua lisura perante tudo. E como você ganha coisas, você tem que prestar contas. Então é um constante prestar contas, esclarecimento, uma transparência geral. Essa é a grande diferença que nós temos entre o grupo empresarial e o grupo do terceiro setor. Sim, sem contar que às vezes a pessoa pensa que no caso das doações, por exemplo, é só receber a doação e tudo bem, mas não, ela tem que contabilizar isso, né, Ricardo, de uma forma que ela consiga depois ser transparente, inclusive para ela prestar conta para a União e tudo mais, né? Com toda certeza, inclusive, há o desconhecimento de muita gente que as doações incidem impostos. Tá? Então, existe o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, e quem recebe o dinheiro é que paga esse imposto. Então, a atenção é redobrada em cima das entidades do terceiro setor. E que se a pessoa também sabe dessa informação, ela vai requerer o certificado de isenção, né, Ricardo? Sim. Que a ONG tem direito a esse certificado. Você pode falar até um pouco dele? Posso. Alguns ramos de atividade, tal como acontece no segundo setor que nós conhecemos, alguns dos ramos de atividade possuem isenção. Eles têm direito de receber as suas doações sem a necessidade de pagar impostos. Sim, isso é muito importante, né? Agora, Ricardo, muita gente tem dúvida quando a gente fala terceiro setor, e a gente vive muito isso aqui porque nós somos um instituto, né? O Instituto Ressoar, e temos um programa. Porque o Instituto Ressoar foi criado pela Record TV e nós temos o programa Ressoar que dá essa contrapartida para a sociedade e muitas vezes a gente é questionado, mas de fato o terceiro setor funciona como? Qual a diferença entre primeiro, segundo e terceiro setor? Eu queria que você esclarecesse isso para as pessoas que ainda têm dúvida. Então, o primeiro setor da economia é o setor governamental. O segundo setor é o setor produtivo, tá? Onde nós temos as empresas, nós temos todo o setor que movimenta a economia. O terceiro setor, ele é o setor da filantropia, ele é o setor das organizações sociais. Tá? É um setor que não envolve economia, embora ele movimente recursos, embora ele tenha uma ação econômica. Tá? Ele não é um setor criado para explorar financeiramente uma atividade. Tá? Essa é a grande diferença que nós temos. Sim, muito importante essa explicação. E outra dúvida também, sobre as nomenclaturas, né? Porque a gente tem a ONG, que é a organização não governamental, depois a gente tem instituto, fundação, fala muito no RSE, que é a responsabilidade social e empresarial. Queria que você falasse dessas diferenças também, que isso é importante. No sistema jurídico brasileiro, nós temos o chamado associações e fundações, dois grupos separados. Tá? Então, as associações são aquele grupo, as pessoas que se associam para fazer alguma coisa. Já as fundações são a vontade de um patrimônio, um legado. Alguém deixou um patrimônio para que alguma coisa acontecesse. E aí, como ela é uma fundação, para que se cumpra o legado dele, o Ministério Público faz a velação disso, ou seja, ele toma conta para que siga o que a pessoa deixou de legado. Tá?
Já nas associações, elas ganham nomes diferentes. Então nós temos o Instituto, a ONG, agora é moda falar a OSC, né, que são as OSCs e tal, mas são todas associações. Elas só ganham nomes diferentes. Continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, quem quer criar uma organização? Qualquer pessoa pode criar, assim, quais os requisitos, né, que a pessoa precisa ter para criar uma organização social, Ricardo? Você tem que ter um objetivo central, uma fonte de recursos, imaginar o seguinte, montar uma organização, ou seja, oficializar, colocá-la no papel, legalizar, isso é uma ação que vai demandar custos, porque você ter uma associação funcionando, ela requer cuidados, você precisa, como a gente falou no início, desde a prestação de contas, manter sua regularidade, manter sua lisura, porque você vai ter o ônus e o bônus. Você vai ter o direito de receber coisas ao mesmo tempo que vai ter que prestar contas para a sociedade, prestar conta para os seus associados. Você tem uma dinâmica de vida que precisa que o grupo que for montar tenha essa reflexão. Estudem bem o que vocês querem, para depois isso ser transportado para o seu estatuto social. O seu estatuto social, ele tem que representar o que vocês querem que aconteça, e não, como algumas pessoas acabam por fazer, baixa na internet um modelo e sai copiando. Não, ele tem que representar o que você precisa fazer. Sua missão, né? Ele tem que representar você. Exatamente. Vocês se juntaram, vocês são associados, que direito cada um tem? Que deveres cada um tem? O que a sua organização vai fazer? Então, e entre vocês vai escolher quem vai dirigir. Porque essa pessoa que vai dirigir, depois ela vai prestar contas do que ela fez para os demais. Então, essa dinâmica toda vai estar escrito na documentação que vai ser levado para registros e toda a burocracia brasileira. Muito importante. Normalmente nasce sempre quando você tem uma causa, né, Ricardo? A pessoa, perfeito, ela, sei lá, ela gosta, por exemplo, de idosos e ela quer organizar isso. Que foi mais ou menos como a gente fez aqui no Ressoar. A gente já fazia muitas ações soltas e a gente resolveu organizar. Vamos criar, então, uma instituição onde a gente possa dedicar só a isso, né? E aí, depois que você tem em mente o que você quer fazer, aí agora você vai atrás de criar, de fato, uma ONG, que é um CNPJ, que é o que a gente falou. Sim. Que tem todas essas obrigações, se for contratar funcionário, tudo direitinho, né, Ricardo? Sim. A gente tem uma história no Brasil de que, por falta de um conhecimento geral, inclusive do nosso legislativo, tem muitas ações no setor que o governo privilegia o segundo setor, tá? Em detrimento do terceiro setor. Nós temos uma inversão de valores que precisa ser corrigida. Tá? Então, só para ter uma ideia que não é tão simples você montar uma organização para querer fazer o bem. Tá? É um negócio bastante complicado, vamos dizer assim, quando se olha para o lado da tributação, lado fiscal, lado da documentação. Tem algumas coisas que a gente não entende muito, que seria até, assim, fazer um comparativo, quando se quer adotar uma criança também, que é bem burocrático, né? Então, é algumas coisinhas que poderia rever, Perfeito, né? É um exemplo muito bom. Você vê ela ali e para você chegar é um problema grave. Para fazer o bem é mais difícil, né, Ricardo? É isso mesmo. Por isso que tem sempre aquelas pessoas na nossa área que a gente ama, que veste a camisa, que põe a mão na massa, esses termos que a gente usa de verdade, e que vai lá e que luta pela causa e que consegue mover o Congresso e fazer leis, né? Sim. Queria que você falasse de um assunto que para nós do terceiro setor é uma dor. Eu diria uma dor porque é uma dor, né? A gente precisa fazer o bem, a gente precisa colocar os projetos para funcionar, porque senão não haveria razão de ser eu ter um instituto, uma ONG, o que for. E eu preciso de recursos, né? Como toda empresa precisa para funcionar. E a gente tem as nossas dificuldades, né, Ricardo? Queria que você falasse de algumas formas de captação de recurso que tem, e até recursos públicos, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas. Tá. Inclusive, eu vou pegar uma brecha no que você está falando, dentro desse contexto, encaminhamos para os deputados estaduais de São Paulo, para que eles estudem uma mudança na legislação do ITCMD, por um detalhe bastante importante, seguindo o que você falou. Doação, no nosso entendimento, é aquele dinheiro que eu dou sem
sem um vínculo. Eu faço uma doação para alguém. Assim, é como se eu, literalmente, eu joguei o dinheiro para ele sem uma causa específica. Agora você tem um projeto social específico, eu vou investir nesse projeto social. É um termo moderno. Então nós temos as entidades que sabem fazer captação de recursos para o teu projeto. Então não é uma doação aleatória, é um investimento no seu projeto social. Quando se tratar de um investimento, a legislação brasileira não tem essa previsão, então não deveria tributar. Porque você já está fazendo um esforço para realizar esse projeto social, tá? Na área social, por exemplo, de amparo ou coisa parecida, e ainda por cima ter que pagar um imposto. Isso é muito injusto. Então é um erro da legislação que a gente está pedindo. Encaminhamos para todos os deputados estaduais, na expectativa de que eles revejam esse erro e nos ajudem a corrigir. Tomara que ouçam esse pedido, né? E atendam, porque isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vai nos possibilitar ajudar mais pessoas, né? Sim. Ter mais formas de ajudar, né? Sim. Eu queria que você falasse dos incentivos fiscais, porque às vezes as empresas têm vontade de doar e às vezes o contador não facilita muito, porque a gente sabe que isso dá trabalho, né, Ricardo? Você que é contador, você pode me falar melhor, porque na hora de doar e requerer ir atrás do incentivo fiscal dá um pouquinho de trabalho, e às vezes o próprio contador desestimula um pouquinho ali o cliente dele a não fazer. Mas os benefícios que a empresa tem, inclusive social, né? Como você falou, quem investe no produto e o marketing de causa, né? Que hoje se fala bastante. Exatamente. Fala um pouco sobre os incentivos que as empresas podem ter. Sim, os incentivos fiscais você tem na área do esporte, você tem na área da juventude, da criança e juventude, você tem o Estatuto do Idoso também com seus fundos. As organizações, por sua vez, têm que ir até esses órgãos, apresentar um projeto para que ele seja aprovado. Aí depois será aberta uma conta bancária onde ele, após aprovado o projeto, ele tem que sair procurando empresas que estejam dispostas a doar para ele esse dinheiro para esse projeto. Que ele, ao invés de pagar imposto para o governo autoriza doar para aquele projeto. Doar uma parcela para esse projeto. Já o marketing que você falou, o marketing de causa, por exemplo, a gente o entende como você tem uma causa nobre nesse momento e você tem um empreendedor que quer promover a sua empresa, então você consegue juntar essas duas ações e você consegue atingir diversos públicos. As organizações sociais, por sua vez, elas conseguem... como que eu posso dizer para vocês? Você tem essas empresas pouco se importando nesse momento com a doação tributária, com a parte de governo. Até porque somente aquelas empresas de muito grande porte podem aproveitar alguma coisa. Sim. No Brasil, são menos de 3% das empresas que podem fazer isso. Então, os outros 97%, empresas respeitáveis, grandes, elas estão aportando no marketing de causa, adotando uma causa, vestindo a camisa, tá? E isso tem rendido para ela um marketing muito importante, tendo um retorno empresarial importante, e para a organização fazer o seu projeto ser alavancado e andar. Sim, muito bacana, muito, né? Muito. Muito bom. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o investimento social. Você já até deu essa... Você falou um pouquinho aí. Assim, a importância da empresa que investe em causas sociais, isso traz de retorno para ela em quê? Porque às vezes a pessoa pensa que é só... Normalmente a gente fala muito em contrapartida, principalmente quando a gente tem alguma coisa para oferecer. No nosso caso aqui, é fácil porque a gente tem um programa, então toda ação que a gente faz, a gente oferece essa contrapartida para quem está nos apoiando, mas nem todos os institutos têm isso, né? Mas às vezes a empresa, ela simplesmente quer ajudar e de retorno, quando aquela ONG não tem nenhuma visibilidade, o que ela recebe? Em que ela pode se beneficiar em torno assim da sua marca, favorecer sua marca? As empresas costumam movimentar a sua equipe, os seus empregados, os seus colaboradores, a sua diretoria, todo mundo em prol de uma causa. Isso melhora o ambiente de trabalho dentro da empresa, isso melhora a produtividade, isso tem um resultado interno.
Quando ela vai àquela organização e todos executam um trabalho, além da contribuição financeira, serviços, produtos que ela fornece, aquela organização alavancou o seu produto e começou a andar. Se ela não tiver uma transparência suficiente, esse envolvimento que ela vai fazer, ela consegue extrair qualidade disso. Ela consegue divulgar junto à sua marca que ela movimenta tantos projetos sociais. Isso cada vez mais está tocando nas pessoas. Tá? O envolvimento no projeto social, ele começa a fazer diferença, ele faz muita diferença. Entre a gente escolher uma empresa, por exemplo, que se preocupa com o meio ambiente e outra que não, a gente vai, lógico, dar mais preferência para essa, ou que investe na educação, né? Então é muito importante, até para quem hoje não faz parte de nenhum projeto, começar a prestar atenção nas empresas que apoiam. E às vezes até a empresa que não incentiva algumas práticas, como trabalho escravo, infantil e tudo mais, né? Sim. Isso é muito importante, né, Ricardo? Muito, muito importante. Bom, falado disso, as pessoas aprenderam como captar o recurso. Queria que você falasse um pouquinho de gestão. E quando a gente fala em gestão, a gente tem que falar da transparência, da prestação de contas, da forma correta da gente usar esse recurso que a gente consegue com tanta dificuldade. E que às vezes mesmo você tendo a dificuldade para conseguir o recurso, depois você vai ter problema futuro na hora de você prestar contas, né, Ricardo? Isso é muito importante da gente falar aqui, porque a gente conhece pessoas que já sofreram, se não dizer, pessoas que até perderam a liberdade, né, por conta disso. Como são leigos que estão se envolvendo com a organização, em grande parte das vezes, é muito importante nós termos em mente de que cada vez que você for gastar um dinheiro, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de um terceiro que colocou para você fazer um projeto social. Então, notas fiscais, comprovantes oficiais, nós precisamos que no Brasil você acaba fazendo compras em alguns lugares e o cara te entrega um pedido, orçamento ou um recibo. São coisas que não têm validade fiscal. Esses materiais vão causar problema técnico para a organização. Então, esse é um dos problemas. O segundo problema, a sua contabilidade precisa estar em dia, isso é natural, porém, ela precisa relatar tudo o que aconteceu por você. Como assim? Compras que você teve, as suas despesas que você relacionou, os dinheiros que você recebeu, separado por cada projeto que você tem, além do registro muito importante do voluntariado que você tem. Então, a gente encontra muito por aí que organizações que as peças contábeis não possuem nada, quando na verdade a organização faz muito. Que tipo de coisa? Ah, tem um médico que vem aqui e dá um atendimento gratuito, mas aquele gratuito custou alguma coisa, registre aquilo. Alguém doou uma cesta básica para você entregar para alguém, registre aquilo. Você recebeu a doação e doou para alguém. Então isso teve uma passagem pela sua organização. É muito importante isso estar nas peças contábeis. Por que eu falo muito das peças contábeis? Não é só por ser contador. Acontece que na lei, que é o Código Tributário Nacional de 1966, diz que para a organização, qualquer que seja, para manter a isenção de imposto de renda, ela precisa ter o livro diário contábil. Aí numa demanda, o Ministério Público pede a documentação, a associação não tem, os bens do presidente, da diretoria ficam todos indisponíveis, tá? A vida dos diretores começa a ficar bastante complicada por conta de um detalhe que deveria estar sendo seguido no dia a dia da organização. Sim, porque é muito sério, né? Eu sempre falo que tem a parte romântica e é maravilhosa, perfeito. É por isso que a gente entrou, que é maravilhoso você servir, né? É uma forma da gente fazer muito pelas pessoas, o terceiro setor, mas ele é extremamente sério e burocrático e por vezes nós não temos muitas orientações, como você falou, né, Ricardo? Sim, não existe e com boa intenção, pronto, né? A pessoa vai lá e faz uma coisa muito ruim para o futuro dela e da organização, né? Sim. Além de todas as notas na hora da prestação de contas, ainda hoje é necessário a gente ter aquele relatório de impacto social mesmo, né? Não querem mais saber só onde gastou, comprovando os gastos, mas o que foi feito, aquele dinheiro impactou, transformou o quê?
quantas vidas de fato foram beneficiadas, esse trabalho de verdade fez a diferença. É muito importante essa comunicação, e eu falo isso porque eu vivo, né, Ricardo? E Ricardo está aqui com a gente há tantos anos, ele sabe disso. O fato de você simplesmente pegar um recurso e depois fala, não, vamos pôr todas as notinhas, mas depois, o que você vai falar que você fez com isso? Você transformou quantas vidas, né? Quantas crianças você de fato educou, alimentou, vestiu, o que foi que você fez, né? Perfeito. Agora, Ricardo, eu queria que você falasse sobre o novo marco regulatório, que ele veio, 2014 foi quando começou, né? Depois ele foi aprovado, e ele veio para ajudar, na verdade, facilitar as coisas no terceiro setor. Você já falou de uma delas aqui, que agora não tem mais essa nomenclatura, mas assim, de fato, ele funcionou, ele funciona, ele está beneficiando? Ou ele foi mais uma regra que veio para dar uma prejudicadinha? Em nosso entendimento, o marco legal ajudou bastante as entidades que têm relacionamento com o setor público. Tá? Porque nós tínhamos os convênios públicos que estavam regulados por uma legislação muito antiga. Tá? Você tinha uma legislação muito antiga que tratava disso. Tentaram modernizar em 1999 com a lei de OCIP, tá? Para trazer uma certa melhora no relacionamento do órgão público com as entidades que querem fazer alguma coisa. E esse último, que foi o marco legal, ele acabou, entre outras coisas que a gente comentou, eliminar a necessidade do título de utilidade pública federal, extinguiu ele, derrubou a necessidade do título de OCIP, dividiu entre todas as organizações do terceiro setor a possibilidade de se relacionar com o setor público, assim como aquele de receber as doações, que isso ela dividiu com todos também a possibilidade de fazer isso. Doações das empresas, doações do setor público, bens apreendidos da Receita Federal, tudo isso é permitido para todas as entidades. O forte do marco legal do terceiro setor é de tratar com o setor público, os relacionamentos do setor público com as organizações. O pequeno reflexo foi esse de beneficiar elas de interagirem com o setor público e no sentido de receber as doações de apreensão da Receita Federal, de receber recursos de doações, porque antes só aquelas de utilidade pública ou OCIP que podiam receber. Hoje todas podem receber com um simples recibo, apresenta o recibo e recebe a sua doação. Acho que a gente conseguiu esclarecer aqui, né, Ricardo? A gente conseguiu falar aqui alguma coisa que vai com certeza mudar a sua vida aí, se você realmente estava precisando dessas informações, ou querendo criar um projeto social, ou passando por um desses problemas, né? Queria que você deixasse um recado final para as pessoas, deixasse seus contatos também. Tenho certeza que muita gente vai gostar de te ouvir e querer te contactar para você ajudar a resolver alguns problemas lá, né, Ricardo? Ok, muito obrigado. É um prazer ter essa conversa com essas pessoas, com quem tiver essa necessidade. A gente sempre abriu uma porta para as entidades do terceiro setor, principalmente as entidades de assistência social, que é o nosso foco. Tá? Nós temos um grupo que responde dúvidas de quem precisar. Temos e-mail à disposição, que é contador@a2office.com.br. Por esse e-mail, as pessoas podem enviar suas dúvidas, que um grupo vai estar respondendo. A nossa empresa tem um atendimento na área do terceiro setor, toda a parte burocrática e legislativa para poder dar suporte e orientação. E assim, fica à disposição de quem precisar. Muito bom. Queria te agradecer, viu? Muito obrigada aqui por disponibilizar seu tempo, nos dar essa consultoria, né? De verdade aqui, nos ajudou muito. Viu? Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria agradecer você de casa, te desejar uma ótima tarde e até o próximo domingo. É gratificante conhecer histórias de pessoas que fazem a diferença no nosso país, né? Assim como a do Ricardo. E se você também gostou, amanhã ela vai estar disponível no YouTube do Instituto Ressoar. É só digitar Instituto Ressoar, beleza? Agora vamos para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre saúde mental com o psiquiatra, o Dr. Pablo Vinícius. A gente volta já já.
Estamos de volta com o seu programa de Boas Notícias e hoje nós vamos iniciar uma nova série, dessa vez sobre saúde mental. Você se sente ansioso? Está perdendo o controle facilmente? Então acompanhe o Ressoar Vida e Saúde com o Dr. Pablo Vinícius, que eu, você, todo mundo aí vai aprender muito. Olá, Renata, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do Ressoar. E nós vamos estar aqui nos próximos domingos falando de saúde mental. Não perca! Então seja muito bem-vindo nesses próximos programas e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós vamos abrir essa série falando sobre ansiedade. Por que eu escolhi falar primeiramente sobre ansiedade e síndrome do pânico? Gente, esse é o problema principal hoje do ser humano em relação à saúde mental. Por isso que resolvi falar sobre isso. Tem um dado científico muito sério e muito triste que representa o nosso país nesse momento. Somos o país mais ansioso do mundo. São quase 10 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade e todas as suas repercussões. Primeiramente, a ansiedade é um fenômeno normal. Não lute contra ela, não queira eliminá-la da sua vida. E ela existe para ser um fenômeno de reação diante de um estímulo perigoso. É ela que te faz aumentar o seu rendimento, a sua frequência cardíaca para lutar ou fugir. Vou te dar um exemplo. Você está dentro da sua casa, num domingo à noite, você ouve um barulho na porta. Nesse exato momento, a sua frequência cardíaca se eleva, a sua frequência respiratória se eleva, as suas pupilas se dilatam e você se prepara ou para brigar com o bandido ou para correr. Isso é uma reação de ansiedade. Então, a ansiedade normal, ela foi feita para ser uma reação diante de um estímulo. Acontece alguma coisa, eu fico ansioso. Você vai ter uma prova, você vai ficar ansioso. Mas essa ansiedade, ela é num nível adequado para te preparar para aquela atividade. Então nós temos um nível ideal de ansiedade. É esse nível que você tem que chegar numa prova, é que você tem que chegar no seu trabalho, é que você tem que chegar numa reunião, que é um nível que te prepara para o enfrentamento da situação, ok? Tanto uma ansiedade baixa quanto alta são problemáticas. Doutor Pablo, e quando é que ela vai se tornar patológica? Quando essa reação, ao invés de ser momentânea e em razão de algum estímulo, passa a ser contínua. Todos os dias, todas as horas. Não há mais o estímulo e você está ansioso. Por que acontece isso? Porque no cérebro há um circuito que é responsável pela ativação da sua ansiedade mediante um estímulo. Você lembra daquele bandido que estava entrando na sua casa? É essa região que vai ser ativada. É ela que vai aumentar a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória. É ela que vai te preparar para correr. O que acontece na patologia? Esse circuito está ativado o tempo todo. Porque quando o bandido, ou quando você vai lá e vê que não é bandido, esse circuito desativa. E você relaxa e volta a jantar. O ansioso ou quem sofre de transtorno de ansiedade tem esse circuito ativado o tempo todo. Você acorda e ele ativa. E passa o dia ativado. Doutor, me ajuda. O meu coração está assim todos os dias. E aí eu pergunto, tem alguma razão de você estar assim? Não, doutor. É o seu circuito ativado. E o que é o síndrome do pânico, doutor Pablo? O pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade extremamente elevada. Você está no sofá, assistindo televisão e ele dispara. Você tem uma crise de ansiedade naquele momento. Você morre daquilo? Não. Mas a angústia é tamanha que você acha que você vai morrer. Então a primeira coisa que você tem que saber para quem sofre de síndrome do pânico, que aquilo ali é uma crise de ansiedade que o seu cérebro está disparado. Quando você procura uma ajuda, e aí agora nós vamos falar sobre isso, o medicamento, por exemplo, é para estabilizar esse circuito. Agora vocês entenderam o que um remédio psiquiátrico faz? Ele regula esse circuito, tanto naquela ansiedade contínua,
Nós chamamos isso de transtorno de ansiedade generalizada. E o outro é o pânico, quando você tem a crise aguda de ansiedade. Tanto este caso quanto este caso, o medicamento psiquiátrico estabiliza esse circuito. Doutor, a única forma de tratar isso então é com medicamento? Não. E aí eu vou falar primeiro da prevenção. Porque eu quero que você não precise ir lá no consultório psiquiátrico. A primeira coisa que eu quero é que você não adoeça. Então vamos falar um pouquinho de prevenção? Ansiedade é falar de estilo de vida. Você precisa entender que esse circuito, ele responde a tudo que você está fazendo ao longo do dia. Como é que está a sua vida? Muito estresse? Você tem dificuldade de gerenciar esse dia a dia? Vamos fazer uma terapia para a gente aprender a lidar com os problemas. Como é que está a sua qualidade de vida? Seu sono? Como é que está seu nível de atividade física? O que você está comendo? O que você está colocando para dentro de si? Na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Você é daqueles que está sofrendo a infotoxicidade? Passa o dia inteiro nas redes sociais com um monte de informação? Isso é tóxico. Isso gera ansiedade. Isso dispara o teu circuito o tempo inteiro. Prevenção é isso. Estilo de vida. Você precisa entender que se alimentar bem é controlar o seu humor. A meditação é fantástico, a yoga, a atividade física. Quanto mais você se cuida, mais longe você está de um consultório psiquiátrico. Por que os consultórios psiquiátricos estão lotados, gente? Porque nós estamos vivendo muito mal. Nós somos uma das sociedades mais sedentárias do mundo. Nós somos um dos países que tem o maior índice de obesidade do mundo. Nós somos um dos países mais estressados do mundo. E aí vocês começam a entender a relação entre uma coisa e outra. Por último, doutor, eu já estou doente. O que eu faço? Você precisa de ajuda psicológica para tratar as causas da sua ansiedade. Todo mundo que tem pânico, eu pergunto assim, qual é o nome do seu pânico? O que está por trás disso tudo que está causando na sua vida? Isso é num consultório terapêutico que nós vamos nos encontrar, ok? O psiquiatra é muito importante no momento em que você já está doente. E estilo de vida? Uma coisa é prevenir, outra coisa é tratar, mas você vai precisar de ajuda, tá bom? Então não perca, no próximo domingo, estaremos junto aqui falando sobre depressão. Você não pode perder. Um grande abraço e te encontro. O Ressoar, o seu programa de boas notícias de hoje, fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar, tá bom? Muito obrigada, meu povo, pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo. Bora lá?